professor em defesa do magistério, da educação pública e do fortalecimento dos movimentos sociais. É o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, que participa do programa Prestando Contas aqui na TV Assembleia. Obrigado pela presença, deputado Carlos Gianazzi. Eu que agradeço o convite para estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, Mauro. O que o senhor considera neste mandato o que o senhor conseguiu trazer de mais conquista, de maior avanço na área educacional e no fortalecimento dos movimentos sociais? Olha, o nosso mandato atuou em várias áreas, né, como você mesmo disse, mas assim, o centro de atuação do mandato sempre foi a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, e sobretudo na defesa do magistério, dos professores e de todos os profissionais da educação. Nós entendemos que a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, político, econômico, tecnológico, ambiental. Por isso que o nosso mandato joga peso total na luta da educação pública, porque através da melhoria da qualidade de ensino, na rede pública de ensino, onde nós temos as matrículas da ampla maioria dos nossos alunos, nós vamos também resolver os problemas das outras áreas. Nós vamos, pelo menos, diminuir, né, problemas relacionados à saúde, higiene, segurança, vamos ajudar na questão do combate às drogas, na questão do trabalho. Enfim, a educação influencia todas as outras áreas, por isso que nós focamos muito nessa área e porque nós somos também da área da educação. Eu sou professor e diretor de escola pública, professor universitário. O nosso mandato quase que, pelo menos uma boa parte do mandato é constituído por pessoas do magistério público, professores, diretores de escolas, então a gente tem focado nisso. Nós conseguimos fazer várias intervenções, denúncias, pressões, audiências públicas, requerimentos de informação, de convocação de secretário de educação aqui. Nós fiscalizamos muito a Secretaria da Educação, a Secretaria Estadual da Educação, a FDE. O nosso mandato acionou em muitos momentos o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, né, para investigar as mais variadas denúncias em relação ao abandono e sucateamento da educação no estado de São Paulo. O superfaturamento de reformas escolares, o superfaturamento de construções escolares, de compra de material pedagógico e, sobretudo, estivemos também presentes em todos os movimentos do magistério, nas greves do magistério. Nós marchamos junto com os professores na Avenida Paulista, no Palácio dos Bandeirantes. Em todos os momentos nós estivemos apoiando as mobilizações do magistério estadual. O senhor considera que a vitória está no seu olhar fiscalizador, oposicionista na área da educação? Eu acho que sim, porque a Assembleia Legislativa, como ela é dominada pela base governista, é muito difícil aprovar projeto aqui dentro. Então, só nos resta mesmo fiscalizar e denunciar, embora nós tenhamos também apresentado propostas, projetos. Nós temos muitos projetos tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa. Eles só não foram aprovados porque os 71 deputados da base governista, esses deputados impedem a tramitação e a votação desses projetos, a mando, logicamente, do governo. Como, por exemplo, o nosso projeto de lei que institui o limite de alunos por sala de aula. Hoje, a rede estadual de ensino tem 45, 50, até 60 alunos por sala de aula. O nosso projeto, que está tramitando aqui, já pronto para ser votado, mas não é votado porque há uma obstrução da base governista, ele limita em 25 alunos o número por sala de aula, na área do ensino fundamental e na área do ensino médio, e no máximo 35. Nós estipulamos o número máximo de alunos no ensino fundamental e no ensino médio, para que não haja mais no estado de São Paulo a superlotação de salas. E essa proposta não é uma proposta que surgiu aqui na Assembleia Legislativa, isso o senhor já traz de uma luta desde a Câmara Municipal, quando era vereador. Exatamente, quando fui vereador em São Paulo por 2 mandatos, já tinha apresentado esse projeto, tinha aprovado em duas gestões, na gestão Marta Suplicy. Ele foi vetado pela ex-prefeita Marta Suplicy, depois na gestão Serra, quando Serra foi prefeito de São Paulo, aprovei novamente, o governador, o ex-prefeito, na época, vetou nosso projeto, e agora nós estamos travando a luta aqui na Assembleia Legislativa para que o projeto seja aprovado e haja o fim da superlotação de salas, que tem sido uma das causas da grande crise da educação no estado de São Paulo, do adoecimento, inclusive, dos professores e da não oferta da qualidade de ensino. Luta antiga também, deputado Gianazzi, é a construção do campus da Universidade Federal de São Paulo, na zona sul da capital. Em que pé que está a construção? E onde é que começou essa luta? Como é que ela se desenrolou até aqui? Olha, o prédio já está construído por a Unifesp Campus Santo Amaro, que vai ser uma extensão
do campus da Unifesp da Vila Clementino, e essa foi uma luta travada desde 1998, quando eu ainda era diretor de escola pública aqui em São Paulo, na cidade Dutra, da escola Miguel Vieira Ferreira. Lá nós começamos um movimento com professores da rede pública, alunos do ensino médio e pais de alunos, e começamos a colher assinaturas para pressionar o poder público a construir na Zona Sul uma universidade pública, porque São Paulo é uma cidade com 11 milhões de habitantes e só tem praticamente duas universidades públicas, a USP e a Unifesp. E hoje o aluno que sai da escola pública, ele não tem como estudar, não tem como dar prosseguimento aos seus estudos no ensino superior. Ele não tem condições de pagar as mensalidades das universidades privadas e não tem como acessar uma universidade pública, até porque é difícil entrar, ele tem que concorrer com os alunos do Colégio Bandeirantes, dos colégios da elite econômica aqui da cidade de São Paulo. Então ele tem, e são poucas, são só duas, então ele não consegue acessar, não consegue ingressar no ensino superior. Então, diante disso, nós iniciamos um movimento em 1998 e ele deu prosseguimento na Câmara Municipal, quando eu ainda era vereador. Lá eu consegui aprovar um projeto de lei dando a concessão de um terreno municipal para a Unifesp construir um novo campus ao lado do terminal de ônibus Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O projeto foi aprovado, nós realizamos muitas audiências públicas, tivemos encontros com vários ministros da educação, fizemos várias reuniões e audiências também com os reitores da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e enfim, agora o prédio já está pronto e será inaugurado aí provavelmente nos próximos dias. Nos próximos dias nós vamos ter a inauguração já dos cursos na Universidade Federal de Santo Amaro, com a conquista desse movimento, não só do nosso mandato sim foi protagonista, mas nós tivemos o apoio de toda a sociedade civil organizada da Zona Sul. Temos fotos também do local lá já que mostram que já está realmente com a fase final, não é? O prédio já está pronto, é uma questão uma questão burocrática para se iniciar mesmo os cursos, mas sobretudo a inauguração que será feita aí nos próximos dias. Mas o prédio já está pronto e dentro de em breve nós teremos mais uma universidade pública na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Mas é pouco ainda, nós queremos muito mais, nós queremos mais universidades públicas, tanto na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, em todo o interior de São Paulo, para atender a demanda no ensino superior. Hoje os nossos alunos, como eu disse, estão saindo do ensino médio e não estão tendo a oportunidade de dar prosseguimento aos estudos, porque nós não temos universidades para atender a demanda no ensino superior, até porque o ensino superior no Brasil e em São Paulo é todo privatizado. Deputado, o projeto de lei que eleva o valor do vale-refeição dos servidores, esse é o desafio maior? Esse porque é inconcebível que o estado mais rico da federação trate tão mal e tenha um ódio, parece que mortal, contra os servidores do estado de São Paulo. Os servidores em geral, os servidores da educação, da segurança pública, do judiciário, do sistema prisional, das várias secretarias, são altamente penalizados com esse vale-refeição de apenas R$ 4,00. Esse é o valor, esse valor, ele foi instituído em 1998 e até agora não foi reajustado. Isso é vergonhoso. É uma afronta à dignidade de todos os servidores do Estado de São Paulo. Então, o nosso projeto de lei, ele traz um reajuste, né? Hoje, o valor pelos critérios estabelecidos pelo nosso projeto de lei seria de, no mínimo, R$ 15,00. Seria o mínimo, né? O projeto, ele tem que ser votado imediatamente, porque o servidor público, inclusive, apelidou o vale-refeição de vale-coxinha, porque é tão baixo e tão humilhante, né, o valor do vale, que ele se tornou conhecido na rede estadual de ensino como vale-coxinha do servidor público estadual. Isso tem que ser alterado, porque é uma vergonha, é uma humilhação e é uma afronta à dignidade dos servidores do Estado de São Paulo. O senhor tem uma luta pelo fim da Ordem dos Músicos do Brasil, mas já tem um avanço aí. Parece que os músicos já não têm mais que serem fiscalizados, já não tem que mais pagar a ordem. O que o senhor conseguiu nessa aqui no Estado de São Paulo, não, que nós temos uma lei estadual aprovada aqui na Assembleia Legislativa, sancionada em 2007, que impede a Ordem dos Músicos do Brasil, que é uma autarquia criada em 1960, que hoje ela
tem um comportamento contra os músicos, ela persegue os músicos que estão tocando em bares, restaurantes, em casas de shows, né, os fiscais, os delegados da Ordem dos Músicos vêm interrompendo shows, assediando músicos, donos de casas noturnas, de restaurantes e bares, impedindo inclusive que haja música ao vivo hoje em todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo. Com isso, com todo esse assédio, multando estabelecimentos, multando os próprios músicos, a Ordem dos Músicos, que teria o dever de defender os músicos, ela está se colocando contra os músicos. É uma autarquia que é odiada mortalmente por 90% dos músicos do Brasil. Ela não representa mais os músicos. Por isso que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, através do Ministério Público Federal, com uma DPF, uma ação de arguição de desrespeito a preceito fundamental, que vai ser julgado em breve, nós esperamos, que vai acabar com a Ordem dos Músicos do Brasil. O músico tem que ter a liberdade profissional, como reza a Constituição Federal no artigo 5º. Ele tem que estar afiliado a nenhuma ordem para poder trabalhar, tem que pagar anuidade para poder trabalhar, um músico. Se ele vai cantar, se ele vai tocar, ele tem que pagar uma anuidade para a Ordem dos Músicos. Como o advogado tem que pagar para a OAB, o médico para o Conselho de Medicina, é um absurdo isso. O senhor é bastante afeto a esse tema, porque o senhor é músico, inclusive. Eu sou não profissional, mas sim, sou músico também, e a gente tem feito um trabalho muito forte em defesa não só dos músicos, mas em defesa da cultura aqui no estado de São Paulo. Por isso que nós criamos aqui, eu coordeno aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em defesa dos músicos e compositores do estado de São Paulo. Deputado, pedágio. O senhor bate muito na tecla da limitação da instalação de novas praças no estado. É porque em São Paulo nós temos a farra dos pedágios. As nossas rodovias foram todas pedagiadas, privatizadas, né? E nós temos o pedágio mais caro do Brasil e talvez o pedágio mais caro do mundo aqui no estado de São Paulo. São Paulo tem mais de 260 praças de pedágio, né, espalhadas pelo nosso estado. Nós temos em várias regiões, em várias cidades, pessoas tendo que pagar pedágio para ir na padaria, para ir na igreja, para ir trabalhar, porque o pedágio é colocado exatamente dentro do perímetro urbano, como nós denunciamos agora recentemente em Itatiba. A rodovia, a Artesp autorizou que o pedágio fosse instalado dentro do perímetro urbano. Então tem vários bairros sitiados, ilhados, porque a pessoa para ir comprar um pão na padaria, comprar leite, ela tem que pagar pedágio. Às vezes paga mais no pedágio do que ela vai comprar um pão, leite, ela paga mais no pedágio do que na padaria. Absurdo isso. Então, nós temos várias ações, representações no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, nós temos audiências públicas que nós realizamos aqui, pedidos, requerimentos de convocação do presidente da Artesp, das concessionárias também, fizemos atos junto com a população e temos vários projetos tramitando aqui também para impedir que isso se propague no estado de São Paulo. E um dos projetos que nós apresentamos aqui, que está também tramitando na Assembleia Legislativa, é o projeto que isenta os moradores dessas cidades do pagamento do pedágio. Então, se o pedágio é instalado numa micro-região e as pessoas precisam se locomover, elas serão isentadas do pedágio. Como tem pedágios na região de Botucatu, tem vários pedágios ali, e aquelas cidades todas, Bofete, Conchas, todas, São Manuel, aquelas cidades todas têm uma relação com Botucatu, por exemplo, que é a maior cidade da região. Mais de 3 mil trabalhadores de São Manuel trabalham em Botucatu e são obrigados a pagar pedágio, porque é um absurdo isso, né? Então, a nossa proposta de projeto de lei vai isentar todas essas pessoas de pagarem o pedágio. Essa questão especificamente briga sozinho com relação a isso? Porque as concessionárias, que são controladas muitas vezes por grandes empreiteiras, né, têm lobby e acabam, de uma certa forma, influenciando muitos deputados aqui, né? Financiam campanhas eleitorais, tem uma grande influência, sobretudo econômica. Então eu vejo aqui que a Assembleia Legislativa, salvo aqui raras exceções, não tem fiscalizado, não tem levado a luta contra os pedágios no estado de São Paulo. Mas, para o nosso mandato, uma questão primordial aqui, denunciar e organizar a população contra a farra dos pedágios. Quais são os avanços, deputado Gianazzi, na questão da homofobia no país? O senhor tem vários projetos de lei no país, porque o senhor também defende a aprovação do PLC 122 de 2006, um projeto de lei federal,
no âmbito federal que criminaliza a homofobia no país. O nosso mandato tem atuado muito contra qualquer tipo de violência, de intolerância e de discriminação e preconceito em qualquer área, na discriminação contra os negros, contra as mulheres, contra os deficientes físicos, contra crianças, contra a terceira idade e também, logicamente, contra a homofobia, né? E nós apresentamos muito, porque o Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo. Só no ano passado, 250 homossexuais foram exterminados, mortos violentamente no Brasil. E nós temos aqui na avenida mais famosa de São Paulo, que é a Avenida Paulista, constantemente nós temos agressões, perseguições. Então, os projetos que nós apresentamos são para penalizar também, para combater a homofobia no Estado de São Paulo. Nós temos um Disque Denúncia aqui na Assembleia Legislativa, nós temos 2 projetos de lei também importantes na área da educação, introduzindo o tema no currículo escolar da rede estadual de ensino, não como disciplina, mas como tema. Nós temos que ensinar os nossos alunos a combater a homofobia, o preconceito, a discriminação e o crime de ódio. E um outro projeto de lei que institui nos cursos de formação da Polícia Militar os conteúdos e o tema também relacionados ao combate à homofobia, à violência e à intolerância. Deputado Gianazzi, a carteira previdenciária dos advogados, serventuários, contribuintes do IPESP, essa carteira foi extinta. O senhor considera que essa é uma luta perdida ou tem chance de se reverter ou tentar um outro caminho nessa história? A Assembleia Legislativa votou aqui 2 projetos criminosos contra 50 mil advogados e 10 mil cartorários, que são servidores, trabalhadores dos cartórios extrajudiciais do Estado de São Paulo. Esses projetos colocaram em processo de extinção essas 2 carteiras que foram organizadas pelo próprio Estado. São carteiras cinquentenárias que o Estado sempre manteve, né, administrando os recursos das contribuições desses trabalhadores. Do dia para a noite, o ex-governador José Serra apresentou 2 projetos de lei extinguindo as 2 carteiras e colocando em extinção essas carteiras, prejudicando não só os contribuintes, mas sobretudo os que já estão aposentados. Então, em São Paulo, a aprovação desses projetos criou a figura do desaposentado, porque uma pessoa que contribui, ela pode perder a sua aposentadoria. Nós votamos contra, obstruímos a votação, mas a base do governo aprovou os 2 projetos. Nós já fomos ao Supremo Tribunal Federal, entramos com 2 ADIs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade em relação ao projeto que colocou em processo de extinção a carteira dos advogados e também a dos cartorários. E apresentamos projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa para revogar essas 2 leis criminosas, porque isso representou um verdadeiro golpe, um verdadeiro estelionato contra os advogados, contribuintes da carteira do IPESP e contra os servidores dos cartórios também. Então nós estamos com uma frente legislativa aqui dentro da Assembleia Legislativa, com projetos, com um grupo organizado aqui de advogados também e com uma frente jurídica acionando o Supremo Tribunal Federal para revogar essas 2 leis e para que haja restituição dos direitos previdenciários dos advogados e dos cartorários. Uma de suas últimas denúncias, deputado Gianazzi, inclusive por diversas vezes na tribuna aqui da Assembleia Legislativa, é o que o senhor chama de desmonte das salas de aula de educação de jovens e adultos, o chamado EJA. Tem um programa, ou havia um programa unificado entre a Prefeitura e o Estado para a operação disso? Quais são os prejuízos? O que acontece? A educação de jovens e adultos, conhecido como EJA, né? Vem sido desmontado, essa área de ensino vem sendo desmontada hoje pela Secretaria Municipal de Educação, pelo prefeito Gilberto Kassab e também agora pelo governador Geraldo Alckmin. Parece que os governos não querem mais que as pessoas que não tiveram acesso em idade própria ao ensino fundamental e ensino médio estudem. Há um esvaziamento dos cursos, um esvaziamento deliberado com impedimento das matrículas. E nós temos várias escolas ociosas no período noturno, com salas vazias, e alunos querendo estudar, porque o governo inventou agora uma matrícula unificada, feita por um sistema online de computadores, unificando a matrícula do Estado e da Prefeitura. Só que isso tem impedido que as escolas tenham autonomia para efetuar as matrículas. Então, os alunos
estão sendo praticamente mandados embora. Os alunos não têm mais condições de fazer as matrículas nas escolas. Há um esvaziamento deliberado tanto da prefeitura como do governo do estado. E com isso nós temos milhares e milhares de alunos fora do EJA. Recentemente o INEP, que é um órgão do MEC, soltou uma pesquisa dizendo que houve uma redução das matrículas em todo o Brasil nessa área do ensino. Em São Paulo nós perdemos 25 mil matrículas. Perdemos por quê? Porque há esse esvaziamento deliberado. Isso é um crime, isso é improbidade administrativa, é crime de responsabilidade. Nós já acionamos o Ministério Público contra o prefeito Gilberto Kassab e contra o governo do estado também, para que os alunos tenham o direito de estudar e fazer a matrícula nas escolas da prefeitura e nas escolas do estado também. CPI do Judiciário, o senhor não conseguiu o número de assinaturas suficientes para o requerimento de instalação dessa CPI. O que o senhor espera? Vai começar um novo mandato, uma nova correlação de forças dentro da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor avalia o que pode acontecer daqui para frente? Nós acompanhamos toda a greve e apoiamos, estivemos presentes na greve dos servidores do Judiciário que denunciaram todas as mazelas, a morosidade, todas as contradições do Poder Judiciário, os altos salários da magistratura, né, o processo de sucateamento, a falta de estrutura de trabalho, a falta de funcionários. E com isso nós, através de todas as denúncias apresentadas pelos servidores e as suas respectivas associações, nós apresentamos um pedido de CPI que teve as 32 assinaturas, mas momentos antes da publicação houve um golpe aqui, porque alguns deputados bajuladores aí da magistratura, de uma parte da magistratura, né, fizeram pressão em cima de outros deputados e alguns deputados, 2 deputados inicialmente, retiraram as suas assinaturas após a eleição. Me parece que eles talvez tenham sido pressionados pelos servidores nas suas cidades e após a eleição eles retiraram. Deram um golpe, né? Eu acho que isso foi uma verdadeira traição aos servidores do Judiciário. E com isso foi inviabilizado o nosso pedido. Digo, foi um verdadeiro golpe, né, contra o nosso pedido de CPI, mas nós vamos continuar, vamos reapresentar o pedido na nova legislatura e vamos continuar aqui pressionando tanto o Tribunal de Justiça como o governo estadual a aumentar o orçamento do Judiciário para que o compromisso de reajuste dos salários dos servidores, dos 20,16%, seja cumprido, que haja melhoria das condições de trabalho e, sobretudo, a melhoria salarial do Poder Judiciário, porque quem carrega a justiça nas costas hoje no Estado de São Paulo é o servidor, está lá trabalhando, e como não tem funcionários em número suficiente, um trabalhador do Judiciário hoje, um servidor do Judiciário, trabalha por 10, porque ele tem que fazer hora extra e não recebe, ele trabalha 5 vezes mais do que deveria trabalhar. Por isso que a justiça não anda hoje, porque há uma falência do Judiciário, tem que ter mais investimento no Judiciário, sobretudo no servidor do Judiciário. Por falar em nova legislatura, um novo mandato que se inicia, deputado Gianazzi, o senhor será o deputado único da bancada do PSOL, uma vez que o deputado Raul Marcelo não foi reeleito. O PSOL perde espaço? Como é que o senhor vê esse novo momento agora dentro da Assembleia Legislativa? Nós vamos, na verdade, eu tenho dito que um deputado do PSOL vale por 30 de outro partido, né? E nós vamos continuar aqui o nosso combate. O deputado Raul Marcelo teve uma grande votação, mas por conta do quociente eleitoral, ele não foi reeleito. Mas ele vai continuar na militância, vai continuar atuando aqui na Assembleia Legislativa, na liderança, vai continuar trabalhando em todo o estado de São Paulo. E nós vamos continuar travando as nossas lutas aqui e combatendo o clientelismo político, o fisiologismo, o coronelismo, o loteamento de cargos e promovendo aqui a verdadeira política com P maiúsculo, que é a política em defesa da cidadania, em defesa do erário público, na defesa de que o erário público seja investido nas áreas sociais e não para beneficiar concessionárias de pedágio, empreiteiras, bancos e o poder econômico. Deputado, o tempo do programa se esgotando. A última questão, o senhor é candidato à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Por que o senhor é candidato? Sou candidato para denunciar a falta de autonomia, a falta de independência da Assembleia Legislativa, né? E todos esses conchavos, esses acordos que são feitos apenas para lotear os cargos da mesa diretora. Nós temos, a Assembleia Legislativa tem que ter independência, ela tem que legislar, tem que fiscalizar o Poder Executivo e tem que representar os interesses reais da população do Estado de São Paulo. Então, a nossa candidatura é uma anticandidatura,
né, é um ato de rebeldia. Nós somos a voz dissonante aqui dentro da Assembleia Legislativa, nós somos o grilo falante para denunciar todas essas mazelas e essas contradições e fazer com que a Assembleia Legislativa não seja mais apenas uma extensão de lazer do Parque do Ibirapuera. Deputado Carlos Gianazzi do PSOL, convidado de hoje do programa Prestando Contas aqui na TV Assembleia, muito obrigado pela presença, obrigado a você também, telespectador, pela audiência e até o próximo programa.